Bom, a primeira grande diferença é, num blockchain público, qualquer um pode participar. E quero dizer qualquer um. Basta você fazer o download do software daquele blockchain, instalar no seu computador e você faz parte do processo. É assim, por exemplo, no caso do Bitcoin. Num blockchain público, além do acesso ser irrestrito, todas as pessoas que participam têm poder de decisão. Então, em algum momento, durante os processos do blockchain, vai haver o que a gente chama de consenso, que é quando os computadores concordam que uma determinada informação é verdadeira. Qualquer um pode participar disso. E também, tudo que está registrado no blockchain, vamos chamar esses registros de transações, são também públicos e podem ser consultados por qualquer um na rede. Note que não necessariamente, quando a gente fala que uma determinada transação pode ser consultada, a gente pode estar falando simplesmente de um número de confirmação. Você pode estar olhando uma transação para verificar se efetivamente alguma coisa aconteceu, se eu realmente assinei um contrato, se eu realmente fiz uma transferência. Não necessariamente você tem acesso aos detalhes dessa transação. Num blockchain privado, por outro lado, em primeiro lugar, não é todo mundo que pode participar. Um blockchain privado tem um dono, tem uma autoridade central que determina quem pode participar e que diz o que é que esse participante pode fazer. Então, nem sempre qualquer um dos participantes pode participar do processo de decisão, por exemplo. Muitas vezes o consenso numa rede privada, num blockchain privado, ele vai ser feito por autoridades que foram nomeadas, uma ou mais autoridades que foram nomeadas. Obviamente, o acesso às informações que estão contidas no blockchain privado também exige as devidas permissões. Se você tem, por exemplo, processos que são públicos, como editais ou mesmo registros de documentos, fazem sentido num blockchain público. Você imagine, por exemplo, em vez de eu ter um passaporte de papel, ter um passaporte eletrônico, que pode ser verificado por qualquer departamento de imigração em qualquer lugar do mundo. Então eu chego num determinado país, ao invés de demonstrar o meu passaporte de papel, eu apresento para o cara o número do meu registro no blockchain, e em qualquer lugar ele pode verificar isso. Então, coisas que envolvem, os processos que normalmente envolvem a coisa pública, são ótimos exemplos de como um blockchain público pode ser utilizado, embora existam muitos outros. Imagine de outro lado, por exemplo, uma empresa que quer registrar as suas operações de logística num blockchain. Então eu tenho uma grande operação de logística que leva produtos de um lado para o outro do mundo, e envolvidos nessa operação estão a empresa, claro, os seus clientes, sem sombra de dúvida, terceiros que cuidam, por exemplo, do transporte de cargas. Você vai ter gente que cuida do transporte terrestre, do transporte marítimo. Então você tem um número grande de pessoas, porém limitado. Você não quer que todo mundo fique sabendo isso. O importante para a empresa de logística é manter um registro que os clientes possam averiguar. Então, nesse caso, a gente usaria um blockchain privado. Existem casos, inclusive, onde isso vai ser um tanto misto. Você imagina, por exemplo, a indústria farmacêutica poderia, para controlar validades de lotes de remédio, usar um blockchain. E ela teria um misto porque a própria indústria deve regular quem é que pode inserir informação, ou seja, incluir ali no blockchain um registro dizendo, olha, esse medicamento aqui é válido até a data X. Porém, ele tem que ser consultável por qualquer um. Então, a gente pode ter blockchains públicos, privados e algumas soluções mistas. Esse e outros vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o canal do Grupo Gemalato. Acesse, se inscreva e mande o seu joinha. E até o próximo vídeo.